mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Falar um pouco aí sobre essa fase final do Carioca, porque o Vasco tem jogos importantes aí, claro, pensando na classificação para as semifinais do campeonato, mas também se preparar aí pro Campeonato Brasileiro. O Vasco nessa sequência aí tem 3 clássicos, então são jogos aí que dá uma base importante pra gente ver como é que tá aí pro Campeonato Brasileiro. Trazer aqui o Zé Colmeia, que mandou um recado aí para algum jornalista, ou para um jornalista, né, falando do valor aí do Lelê. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O mercado da bola tá um pouco parado nesse momento, né? O Vasco deve estar trabalhando aí por debaixo dos panos para reforçar o seu elenco, mas nem por isso, cara, a gente não tem assunto aqui. Eu quero trazer aqui uma repercussão de 3 técnicos ontem na coletiva que dá pra gente trazer pro nosso contexto. Odair Hellmann reclamando de reforços no Santos. Você vai se identificar com essa situação aí, um passado recente. O Abel Braga, que também falou aí de tempo para o treinador acreditar no projeto, também dá para encaixar aí aqui no nosso cenário do nosso Vascão. E o Renato Gaúcho, que falou aí e tá correndo igual um garoto. E é um tapa na cara do jogador que fica andando em campo, família vascaína. A gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Falando do Campeonato Carioca, dessa sequência aí importante que o Vasco tem, né? O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu na terça-feira. E talvez depois um outro confronto que, pensando no Carioca, seja também mais tranquilo, né? Que é o Boa Vista. Até falando que o Boa Vista só perdeu por 1-0 aí pro Flamengo, né? Mesmo estando aí nas últimas colocações do Carioca. O Nova Iguaçu também acabou empatando aí com o Botafogo, né? O Botafogo tava com um time ali alternativo, mas foi um 0-0. Depois ele entrou no decorrer do jogo o Tiquinho, né, o Marçal, mas o Botafogo não conseguiu ganhar. Então esses 2 jogos aí podem ser o mais tranquilo pensando na classificação do Campeonato Carioca. O Bangu, que a gente enfrenta na última rodada, joga hoje, né, diante aí do Madureira, e o Bangu tem 9 pontos. Então é um time ainda que sonha com a classificação, então pode ser um jogo aí na última rodada também difícil. Mas o Vasco tem os clássicos aí nessa sequência, né, enfrenta o Fluminense no dia 12, o Botafogo no dia 16 e só enfrenta o Flamengo aí no dia 5. E são nesses clássicos aí que a gente vai ter uma base legal, né? A ideia de jogo do Barbieri, a parte defensiva também, o nosso ataque, e aí a gente vai ter essa base aí pensando em nível de competitividade pro Campeonato Brasileiro. Vai ser testes interessantes aí pro Campeonato Brasileiro e também pra gente buscar essa classificação, que é assim interessante o Vasco disputar essas fases finais aí. É bom o Vasco, o elenco do Vasco, o grupo, né, disputar jogos decisivos, que são testes interessantes pensando aí no Campeonato Brasileiro. Família vascaína, hoje tem jogos aí que a gente pode dar aquela secada, né, para facilitar pra gente classificar, porque o Botafogo enfrenta hoje o Boa Vista às 4 horas, como eu disse aqui, o Bangu enfrenta o Madureira às 3h30 em casa, então o Bangu tem grande chance aí do treinador Felipe Maestro, né, que outro dia falou que sonha em ser treinador do Vasco, então tem grande chance de chegar aos 12 pontos, e o Fluminense também, que joga aí contra o Audax às 6 horas, eu quero muito que o Vasco classifique sim pro Campeonato Carioca, porque vai ajudar bastante aí a construir essa casca pro Campeonato Brasileiro, família vascaína. Eu gosto muito de trazer esses debates aqui, né, no nosso canal, trazer aí declarações de treinadores, de outros jogadores, de outros clubes e trazer aqui pro nosso contexto. Hoje, o vascaíno, ele vive uma realidade que é o top 20 em contratações, em reforços no mundo nesse momento. Mas em outros tempos aí a gente já viveu a realidade de tanto não. Quem lembra aí do Zé Ricardo, né, falando que nunca recebeu tanto não aí do mercado, de jogadores que não queria vestir a camisa do Vasco. E ontem, cara, eu me senti identificado com essa situação que eu vivi aí num passado recente com o Odair Hellmann. Se liga só. Vou falar sobre reforço publicamente. O que eu vou dizer assim, cara, desde o primeiro dia nós estamos tentando qualificar o grupo, trazer jogadores. Desde o primeiro dia. Muitas coisas não aconteceram, não vieram, não deu certo, não quiseram vir para cá. E aí o mercado passa e você não consegue, às vezes por dinheiro, às vezes porque o jogador não quer vir, às vezes porque o empresário quer botar no outro time. Ou vocês acham que eu estou aqui desde o primeiro dia parado, olhando para as praias de Santos, que são lindas, e nós não estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, mas se não trouxemos até agora, porque não conseguimos. Mas não conseguimos não só pela nossa vontade, não só por falta de dinheiro que o Santos não tem para botar igual os outros times para contratar. Porque também muitas vezes recebemos muitos nãos. Muitos nãos.
E aí você fica, às vezes, 3, 4, 5 dias numa negociação com a esperança de que ela aconteça, e ela não acontece. Aí você tem que partir para uma outra, e quando você não tem tempo e resultado, gera essa intranquilidade. Gera essa situação. Agora, para o torcedor aqui, claramente, nós estamos desde o primeiro dia tentando, conseguimos 4, buscamos mais, não conseguimos no primeiro momento. Aí perdemos jogadores, continuamos tentando para qualificar o grupo, para tentar, e recebemos muitos nãos, não conseguimos concretizar, e vamos seguir tentando até o último dia para ver se a gente consegue trazer jogadores que possam qualificar, aumentar a qualificação, características do grupo, para a gente seguir em frente disputando jogos. Agora, não, assim, parece que não está... Tá aí, né, família vascaína? É só você trocar ali o escudo do Santos e colocar o do Vasco, que a gente escutou muito isso aí num passado recente, né? Eu sei, cara, eu peço muita participação de vocês, e ainda tem muito torcedor do Vasco, né, que não tá torcendo contra, né, isso, mas tá preocupado com a montagem do elenco. O Vasco não tem opções. Até troquei uma ideia com o Luciano, cara, respondi bastante, trocou uma mensagem aí nos comentários, e ele falou: pô, Thiago, eu não tô confiante, se machuca o Piton, entra quem? Se machuca o Puma, entra quem? Se machuca o Pedro Raul, entra quem? E aí eu disse pra ele, cara, que isso é um processo inicial, né? Nenhum outro clube no futebol brasileiro que vem aí conquistando títulos agora, recentemente, conseguiu montar um time assim da noite pro dia, né? Contratando o titular e o reserva no mesmo nível, faz parte. O Vasco pode sofrer com isso em determinado momento do ano, né? Com essas peças de reposição que ainda não tem, mas eu acho que o Vasco hoje, o vascaíno vive uma outra realidade, tem agora expectativa, né? Perspectiva de fazer um bom ano pelas contratações que o Vasco fez. Se não fosse a SAF, esse discurso do Odair Helma com certeza seria de um outro treinador, porque eu nem sei se o Barbieri aceitaria trabalhar no Vasco, né? O Vasco contratou o Pedro Raul, destaque do Brasileirão do ano passado. O Vasco contratou um bom volante, Jair, que tem vaga em muito time bom aí no futebol brasileiro. Um goleiro que sonha com seleção brasileira ainda, que é o Ivan. Então a gente vive uma outra realidade, mas esse desabafo aí do Odair Helma, graças a Deus isso tá acabando no Vasco, mas me lembrou muito aí o Vasco recentemente, né, de 2021, de 2022, mas show pra lá, vamos viver uma nova realidade, torcer para que os jogadores que o Vasco contratou nos faça aí ser competitivo esse ano, família vascaína. Agora, uma outra declaração foi do Renato Gaúcho em relação ao Soares, porque mesmo com 36 anos, o maluco tá voando, hein, tá correndo, se liga só. É um tapa na cara de quem não gosta de correr, é um tapa na cara que se acomoda no campo. É um cara que tem 36 anos, é um cara vencedor, ganhou tudo na vida, é um cara, digamos assim, que é independente do futebol e dá aquele pique no final do jogo. Eu costumo sempre dar exemplo para ele do Cristiano Ronaldo, inclusive, do próprio Messi. São jogadores consagrados, têm tudo na vida e todo ano eles brigam para serem o melhor do mundo. Por quê? Porque são jogadores vencedores. O vencedor, ele tem isso dentro da cabeça dele. Ele não se entrega, ele quer brigar, ele quer lutar, ele quer jogar, ele quer fazer gol. E hoje o maior exemplo foi, mais uma vez, do Luiz. Final do jogo, poderia naquele pique sofrer uma lesão, já tinha feito o gol, o jogo estava decidido 2-0, mas ele acreditou, foi lá, tomou a bola do zagueiro e fez um belíssimo gol. E ainda fez uma brincadeira comigo lá no vestiário, mas isso aí faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo é esse exemplo, entendeu? Um jogador consagrado dessa maneira, não só para os jogadores do Grêmio, não só para os nossos aqui, mas no Brasil todo. Aí, né, família, a gente vai enfrentar aí, né, o Luizito Soares e o Pistoleiro aí no Campeonato Brasileiro. Espero eu que essa zaga do Vasco ainda, Capasso e Léo, possam estar bem segura e entrosada para segurar o El Pistoleiro. Mas como o Renato disse aí, é uma mensagem pro mercado, né, para todo o futebol brasileiro, um jogador que conquistou muito na sua carreira, né, muitos títulos, conquistas individuais, e tá correndo, tá se preparando como um garoto. Isso é uma mensagem eu trago aqui para nossa realidade, né, o Vasco que tá montando um time jovem, um time que tem que ter muita intensidade. Isso é característica de jogo que o Abel vem falando, o Barbieri vem falando, então bem, né, sobre isso. Então que os jogadores possam ter o Soares aí como exemplo. O Nenê também é um exemplo, não deixa de ser. A gente questiona aqui, renova ou não, na minha opinião, não tem que renovar, mas é um jogador de 41 anos que tá com físico, tá magrinho, se cuida bastante. A gente sabe que o profissional não é só dentro do clube, dentro de campo, tem que se cuidar ali na sua vida pessoal, pro corpo tá bem pra jogar futebol, né? Então o Soares é um bom exemplo nisso aí, e a gente espera que o Vasco esse ano possa estar voando, né? Puro sangue pra gente ser competitivo. Essa parte física também vai ser importante aí, e o Renato falou bem, cara. Soares é um exemplo, realmente, 36 anos, dá aquela arrancada ali no final do jogo. Isso aí, molecada do Vasco, vamos pra dentro deles, vamos encarar o El Pistoleiro no Brasileirão,
Capace e Léo vai segurar ele, família. Outra declaração, e eu gosto muito sempre de trazer aqui, né, o Abel Ferreira, mandar um abraço aí pros meus irmãos palmeirenses que se inscrevem muito aqui no canal, me dando uma força muito grande também, né, falou uma questão aí sobre projeto, perder, não tá tudo errado, e a gente passou por isso recentemente, né, uma derrota que, eu até falei aqui, não é a derrota que me preocupa, porque perder para um time pequeno acontece, outros times também já perderam, mas foi a atuação, foi realmente muito ruim diante ali do Volta Redonda. Mas esse depoimento, essa fala do Abel Ferreira, eu vou trazer aqui pro nosso contexto e perguntar para você, torcedor do Vasco, você tá preparado para isso? Para confiar no projeto do Vasco, confiar no Barbieri? Liga só. Os resultados não podem alterar o nosso plano. E nós estamos todos alinhados disso, a diretoria está alinhada com o treinador com a diretoria, é um plano que nós temos que o seguir, independentemente dos resultados, e o que eu vou notando é que a equipa vai melhorando de jogo para jogo, as suas dinâmicas, joga quem jogar, mas não sei, o futebol é muito volátil, e então aqui no Brasil, hoje és o rei, amanhã és uma bosta, é assim que funciona aqui, e portanto nós temos que perceber que temos que estar constantemente à procura do nosso melhor, à procura da nossa versão, à procura de nos desafiarmos a nós próprios para sermos melhores todos os dias. E os jogadores sabem, nós somos, para sermos competitivos com os nossos adversários, temos que ser muito competitivos internamente. Por isso é que eu digo que não há reservas, vocês utilizam esse termo. Eu, se não tiver, saíram jogadores, porque não sei o quê, saiu este jogador e agora é que vai falar, e saiu mais outro e agora é que... Já vos disse que a força da nossa equipa é a força do coletivo. Os nossos adversários, quando olham para o Palmeiras, dizem isso. Vocês fazem perguntas, não é o A, o B ou o C, é o coletivo da equipa. E é assim que eu vejo a minha vida, quer particular, quer no futebol. Nós sozinhos não vamos a lado nenhum, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. Pelo menos é assim que eu vejo, e vejo representado muitos dos valores que eu defendo enquanto homem na minha equipa. Isso é que me enche de orgulho, e por isso digo várias vezes e volto a repetir, é um orgulho muito grande ser treinador desta equipa. Aí, família, gosto muito das declarações do Abel Ferreira, e faz todo sentido, cara. E quando eu trago aqui, né, a gente sempre vê os comentaristas falando que a torcida do Vasco ela vai ter que ter paciência. É muito difícil, né, cobrar paciência pra nós, inclusive eu me coloco nisso, né, porque a gente vem sofrendo muito, né, e a gente entende que nesse momento o Barbieri tem um elenco, eu venho falando isso aqui, melhor do Vasco nos últimos anos, talvez depois de 2012, né, onde o Vasco foi ali às quartas de final da Libertadores, é o melhor elenco que o Vasco tem nas mãos aí pro treinador apresentar um bom futebol. Mas a gente sabe que tem um planejamento, tem um projeto que está sendo colocado em prática aí pelo Paulo Brax, pelo Abel, pelo Maurício Barbieri, mas a gente sabe que se os resultados não acontecer, a pressão vem. É totalmente diferente lá do RB Bragantino, né? O que a gente torce é que nesse período aí inicial, nesses jogos iniciais, né, Campeonato Brasileiro, o primeiro turno, Maurício Barbieri possa encaixar o time, ele entregar uma ideia de jogo logo nesse início, porque se o Vasco der ali uma rateada, de repente durante um ano não conseguir implementar alguma coisa, a coisa não acontecer, a gente já tem a noção que, aconteceu ali no início, ele conseguiu implantar a ideia de jogo, agora é o momento de recuperar, de retomar aquilo. Mas se começar ruim, a pressão pode acontecer e atrapalhar realmente o planejamento. Uma coisa também que tem que acontecer, isso a gestão tem que ajudar o Vasco, né, o Brax, o Abel, o 777, é a trazer essas peças o mais rápido possível, né, o volante, um camisa 10, para que possa agilizar esse processo aí e o Barbieri conseguir colocar em prática o que ele entende de futebol. Agora, cobrar paciência é difícil. Eu mesmo fiz alguns questionamentos, não fiz uma crítica ao Barbieri nessa derrota aí contra o Volta Redonda, que foi a atuação do Vasco me preocupou demais, porque eu vi o Vasco, mesmo com qualidade, mesmo com mais recurso, fazer aquela atuação em 2021, em 2022, onde era o Vasco medíocre. Então aquela atuação me assustou. E fiz outro questionamento, que foi a insistência no Zé Gabriel. Mas a atuação aí diante do Rezende não é pra gente jogar lá no alto, mas foi uma boa atuação aí, mostrando que o Vasco pode sim apresentar mais do que apresentou aí contra o Volta Redonda, que realmente assustou, família vascaína. E pra finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer aqui o Zé Comé, que vem cravando aí, né, muitas negociações no Vasco, e aí surgiu essa questão aí do Lelê, 6 milhões de euros, e aí, se é aqui um jogador que vem se destacando aí no Campeonato Carioca, não vale isso tudo não, hein? E aí eu vou trazer aqui o Zé Comé pra falar, esse recado tem endereço certo, né? Você que tá acompanhando sabe, se liga só. Só pra passar para vocês, eu jamais falei nada de Lelê, do Volta Redonda. Já tem gente aí querendo vender ele por 6 milhões de euros. Para de história, irmão. Tá aí, família, eu tava acompanhando aqui agora, né, uma matéria do GE, e eles dizem aqui que o Vasco, se o Itaboraí Profut não conseguir a venda aí pro exterior do atacante Lelê, o Vasco tem grande chance aí de contratar o jogador por empréstimo aí
pro Campeonato Brasileiro. Essa multa aí que o Zé Colmeia falou, né, tá aqui na matéria, que é para clubes do exterior, né? São 6 milhões de euros, 33 milhões aí de reais. Acho um valor aí bem difícil deles conseguirem. Eu sei que o Lelê vem se destacando no Campeonato Carioca, mas é um excelente valor. Segundo aqui a matéria também, os representantes aí do Itaboraí Profute, perdão, tiveram uma reunião aí com o Grupo City, estão aguardando aí a proposta. Se não acontecer, esse jogador tem grande chance aí de vestir a camisa do Vasco por empréstimo, família vascaína. Como eu já disse aqui, pode ser uma aposta interessante nesse jogador, mas eu acho que o Vasco tem que trazer uma certeza primeiro, um reserva aí de mais altura do Pedro Raul, porque o Lelê tá se destacando com a camisa do Volta Redonda, mas eu vou pegar isso aqui, cara, do meu time fala muito isso. O Botafogo, por exemplo, eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu concordo com o meu time quando ele falou isso. O Botafogo, eu acho que ele dá mais sorte com esse tipo de contratação, né? Os jogadores conseguem se destacar mais lá do que no Vasco. Eu não lembro, assim, agora num passado recente, um jogador que o Vasco trouxe de um time pequeno e conseguiu render. Eu lembro do Wagner Diniz, que veio do 13 da Paraíba e foi um bom lateral direito ali, ajudou, mas recentemente o Vasco não consegue dar sorte, né? Trouxe o Lucas Oliveira do Bangu, meu Deus, trouxe o Zé Santos do Marcílio Dias, meu Deus, o Eric do Ipiranga, meu Deus, então o Vasco não dá muita sorte com esse tipo aqui de aposta, mas quem sabe aí o Lelê pode ser um jogador que ali como centroavante do Vasco, quem sabe possa render alguma coisa. Quero saber de você, acredita? Eu vou ficando por aqui, família vascaína. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, também não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, tamo junto, é muito bom ser Vasco. Fui!